que é fiel, irmão, para com as nossas famílias. Só da igreja para a paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui com nossos irmãos em Cristo, hoje no culto da família. É um momento especial de cada um de nós. É um momento que a gente temos que orar pelos nossos filhos, pelos esposos, pelas esposas, e pedir a Deus que venha com proteção. Não que a gente não faça isso, a gente sempre faz, né? Eu creio que vocês também fazem. Eu, quando acordo na madrugada que eu vou à casa de banho, alguma coisa, ela não vê, mas eu dou um beijo na minha filha mais velha, na Rafaela, e peço a Deus que venha protegê-las de todo mal, né? Porque nós sabemos que o mundo ele vai girando, ele vai sempre modernizando. Nós temos que todos os dias pedir a Deus sabedoria para ensinar os nossos filhos. Porque como é que nós iremos formar uma geração futura se nós não deixarmos um legado de pai e mãe? O mundo está aí fora, né, para formar esse caráter maldoso, o mau caráter, depravado, prevaricado, né, sem inocência. Porque uma criança, ela tem que ter a inocência dela, né? Ela tem que ter o tempo dela de vivência, ela tem que ter um tempo de criança, de juventude, de adolescência. Viver um dia após o outro. E cabe a cada um de nós, irmãos, nós como pais, ensinar eles. Porque se nós não ensinarmos, irmãos, o mundo aí fora está para ensinar. O mundo aí fora está para ensinar aquilo que é de errado, formando homens maus, mulheres más. E qual serão as futuras gerações daqui a um tempo? Mas enquanto nós estivermos na presença do Senhor, enquanto nós vivemos na presença do Senhor, é dever nosso ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar. Isso foi dito por Jesus Cristo na sua palavra: ensine o caminho em que se deve andar. Se eu ando nesse caminho, eu tenho que ensinar este caminho, que é o caminho que conduz à vida eterna. E não só conduz à vida eterna, mas é um caminho de prosperidade. A palavra do Senhor diz que é um caminho de paz e alegria e prosperidade, irmãos. Se nós formos obedientes aos nossos pais, seremos abençoados. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó: hoje você escolhe se vocês querem a bênção ou a maldição. Eu quero bênção para a minha família, irmãos. E eu creio que vocês também querem bênção para a sua família. Eu quero ver a prosperidade dos nossos filhos, porque eu acho que cada um aqui quer ver a prosperidade. O Vicente, o Lucas, o Alex, o Eliabe. Aquilo que eu não consegui durante a minha vida, eu quero que meu filho vá e avance mais ainda. A gente sempre tem aquele pensamento de, né, a gente tem, tudo bem, é bonito, mas a gente fala, o filho sempre fala assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ter a mesma profissão do meu pai. Eu sempre oro e peço ao Senhor que a minha filha vá além daquilo que eu fiz. Os vossos filhos vá além do que vocês fizeram. Eu acho que é uma bênção do Senhor nós ver no futuro nosso filho ser um doutor, ser um médico, ser um engenheiro, ser um bombeiro, seja qual for a profissão, irmãos. Mas a gente tem orgulho que formamos verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de caráter absoluto. E além do mais, irmãos, conhecedores do caminho do Senhor. Vai chegar um tempo, irmãos, espero que não, mas vai chegar um tempo que vai ser muito difícil. E cabe a cada um deles que estão aqui, adolescentes e crianças. Lá no futuro eles vão ser maiores. Mas vai chegar um tempo que eles vão dizer assim: eu não conheço a palavra do Senhor. Conhece sim, porque foi falada, foi ensinada. Cada um de vocês fizeram a sua parte. Trouxeram a igreja, falaram da palavra do Senhor e ensinaram o caminho que se deve andar. Mas eles não estarão inocentes. E desse cargo, desse fardo, nós não iremos levar, porque ensinamos nossos filhos no caminho que se deve andar.
E hoje é um dia aceitável do Senhor, amanhã é um dia aceitável do Senhor. Todos os dias é um dia aceitável do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque todos os dias é dia de novidade para cada um de nós, para os nossos filhos. E nós temos que estar preparados, irmãos, para o que deve é. Vai chegar um tempo, vai ter irmãs aqui que são mais experientes do que eu, tem irmãos que são mais experientes. Vai chegar um tempo que nós não teremos resposta para as perguntas dos nossos filhos. Aí a gente tem que ir aos pés de Cristo e pedir conhecimento e sabedoria para ensinar. Mas as irmãs que têm mais experiência aqui, talvez o seu filho um dia fez uma pergunta que você não soube responder. E você parou e disse: Senhor, o que é que eu vou responder? E que eu possa responder da forma certa, da forma que tem que ser falada. Porque a Júlia ela sempre fala assim: pai, mas não. Mas porque não é resposta. Porque não é resposta. Se tem um não é porque tem uma resposta. Eu tento todas as vezes me policiar no que eu vou responder. E às vezes eu não tenho nem a resposta para a pergunta dela. Eu falei: Júlia, não, por que não? Ela falou: mas não é resposta, pai, tem que ter uma resposta. Depois eu dou a resposta, Júlia. Mas todos nós, irmãos, fizemos uma pergunta quando nós éramos crianças para os nossos pais. Eu acho que todos nós aqui fizemos essa pergunta. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje, irmãos, a cada um de nós, diz assim: os desafios familiares. Qual é o teu desafio? O que é que você tem passado? Aqui nós temos filhos que já são adolescentes. Lucas, Felipe, a Júlia, a Sara, a Sofia, o Mateus, o Benjamin. O Gael não, o Gael ainda vai chegar à frente. O Mateus lá atrás. E às vezes eles têm desafios para as nossas vidas. E muitas das vezes não temos resposta para eles. Todos nós, irmãos, somos desafiados todos os dias. Além dos nossos problemas que temos, né? Temos trabalho para resolver, para trabalhar, contas para pagar. E aí chega em casa, tem as perguntas, tem as indagações e sempre sobra para as mães, né? Eu estou passando por esses dias, irmãos, sabe? Esse dia eu estou sendo pai e mãe em casa. Eu estou lavando tanta roupa como nunca lavei. Dá risada, hein, irmão? Hoje mesmo lavei roupa. Mas a gente tem que aprender, irmão. São desafios, né, Vicente? Eu moro perto da casa do Vicente e às vezes eu virava a esquina e estou vendo o Vicente pôr na roupa do estandão lá. É isso aí, ó. Rio? Hoje ele que fala: você riu de mim, hoje você chora. Mas, irmãos, todos nós como cristãos, ou mesmo que não seja cristão, tem pessoas que elas não são cristãs, mas ela vive uma vida, sabe, uma vida digna de não depravação. Mas todos nós que somos cristãos, temos que aprender a lidar com os conflitos. E como é que eu vou aprender isso, irmãos? Existe alguma instrução dentro da Bíblia? Sim, irmãos. Dentro da Bíblia, sim. Porque quando eu casei, irmãos, eu não tinha experiência nenhuma. E quando tivemos filhos, eu também não tive experiência. E o interessante é que a gente aprende sempre com a experiência dos outros, né? A gente vai na casa de um, observa a forma de tratar o filho. Vai na casa de outro, observa a forma de tratar o filho. E de cada família aqui, irmãos, a gente vai tirando uma experiência. Nós vamos tirando como é que eu posso dizer? Um modo de viver de cada família. E aquilo que eu vejo que é bom, eu extraio para mim. Porque todos nós aqui, irmãos, ninguém aqui tem família perfeita. Há fase que na família do Vicente erra, do Douglas erra, do Alex, do Lucas, da irmã Fátima, da irmã Margarida, da irmã Lina.
há momentos nas nossas vidas que nós erramos. Erramos e temos que reconhecer e voltar atrás e pedir perdão. Perdão para quem? Talvez para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o esposo. Temos que pedir perdão, irmãos. A base de tudo é o perdão. E se nós não perdoarmos uns aos outros, como a palavra do Senhor diz, como é que eu posso servir ao Senhor Jesus Cristo se eu não perdoo a minha esposa, se eu não perdoo o meu filho? Houve uma certa vez, irmãos, que eu fui muito rude com a Júlia e eu vi que fui em excesso. E aquilo quebrantou muito o meu coração, porque eu fui em excesso e eu reconheci. E meia hora depois, para o homem molenga, de perdão, né? Molenga não, porque a gente tem que reconhecer, mas eu fui tudo quebrantado de perdão para minha filha, pelo que eu fiz. Eu não estroquei ela, tá, irmãos? Mas da forma que eu tratei com ela, eu tive que pedir perdão. E ali, irmãos, fomos se perdoar. Ela pediu perdão pela desobediência. E eu pedi perdão porque eu fui rude com ela. Mas aquilo saiu um fardo tão pesado das minhas costas e das costas dela. Até então, quando eu estava na minha ira, eu pensei em deixar a Júlia de castigo uma semana de castigo, irmãos. Era chegar da escola direto para o castigo. Mas aquilo foi tirado do meu coração, sabe? Então, todos os dias temos conflitos, irmãos. Agora imagina, eu tenho uma filha que já está quase na fase de adolescência. Tem uma pequenininha. Às vezes eu chego na casa, eu vou usar o Vicente hoje porque ele tem 3 filhos, Vicente e a Gabi. Mas eu vou usar eles e eu vejo a vida deles, irmãos, a minha vida, quando eu era adolescente. A minha mãe, ela foi pai e mãe. Tinha 3 filhos. E a dificuldade de criar os 3 filhos. Porque cada criança, cada adolescente, ele tem uma personalidade. E cada pai que está aqui, eu acho que só a Claudinha, que tem um filho, e a irmã Fátima, e a Maria. Os demais têm mais de um filho, né? E a Vanessa. Mas eu começo a observar a dificuldade de você criar mais de um filho. Certo? Porque cada um tem uma personalidade. Tem desafios para ser cumprido. Tem filhos que são mais maleáveis, outros já são mais duros, outros já são mais ignorantes, outros já são chorão, outros são amorosos, outros já são mais rancorosos. Está dando risada, galera? Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos que aprender a lidar com os conflitos. Abra aí Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 21. A palavra do Senhor nos encoraja a paciência, a comunicação e o amor incondicional, irmãos. Navegando pelos desafios familiares, né? Sobre família, aborda a realidade dos conflitos e a diversidade de todas as famílias que enfrentam. E como as Escrituras nos guiam a lidar certos desafios de maneira construtiva e amorosa. Aí diz assim, no verso 12 ao 21. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei o quê? Vós também. E sobre tudo isto, deveis revestir da maldade, é isso? Revestir de quê, irmãos? De amor, caridade.
que é o vínculo da imperfeição? Perfeição. Tem alguma família perfeita aqui, irmãos? A sua família é perfeita? Você, Gael? Parabéns. O Lucas fez risada mesmo. Não tem nenhuma família perfeita aqui, irmãos. Todos nós somos dotados de erros e falhas. Todos. Se nós fizermos uma autoanálise de cada um de nós, temos nosso defeito, né? E às vezes é defeitos que herdamos dos nossos pais. Herdamos da mãe, do pai. Há um tempo atrás eu vi um estudo sobre isso. Herdar os traços dos pais. E muitas das vezes o que passamos dentro dos nossos lares no passado, se nós não quebrarmos isso, refletimos isso na nossa próxima geração. O que o meu pai era comigo, eu vou ser com as minhas filhas. O que a minha mãe era comigo, eu vou ser com minhas filhas. E às vezes, e na maior parte, nós não reparamos isso, sabia? Repara sempre o de fora. Você está fazendo a mesma coisa que o seu pai fazia. Sempre é o de fora, sabe? Nunca é nós que reparamos, mas é sempre o de fora que repara aquele que tem mais intimidade. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, que se suportar uns aos outros e perdoando uns aos outros. Ou seja, se nós perdoamos é porque temos efeito de falha. Porém, se nós tivermos queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, devemos também fazer da mesma forma. Perdoa tua esposa, perdoa teu marido, perdoa teu filho. Filho, perdoa tua mãe e perdoa teu pai. Não é só dever dos pais perdoar os filhos. É dever de todos. Hoje é um dia que os jovens estão aqui, os adolescentes estão aqui em cima, porque é dever de vocês pedirem perdão aos seus pais, às vezes pelos seus erros, pelas suas práticas. Ah, não reconhece? Peça ao Senhor. Vocês têm discernimento suficiente para saber quando vocês estão errando. Sabe por quê? Porque quando nós erramos, nós nos escondemos do erro para que os nossos pais não vejam o que aconteceu. Mas cada um de vocês que estão aqui, ó, perdoa os nossos pais. E que os vossos pais também perdoem cada um de vocês, assim como Cristo perdoa a igreja. A palavra diz assim no verso 14: devemos nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é maravilhosa, a palavra do Senhor diz que Ele tem que dominar os nossos corações. Tem até uma música de criança aí que a boca, quando ela fala, o coração está cheio, né? A Rafaela sempre canta isso lá em casa. Irmãos, que os nossos corações possam ser dominados por essa paz que é Jesus Cristo. Que a sua família possa ser dominada pelo amor de Jesus Cristo. Porque se nós não deixarmos a paz e o amor de Deus superabundar dentro dos nossos lares, o mundo está lá fora para dominar com ódio, com maldade, com inimizade, com morte, com desobediência. Gael, tem que obedecer o pai e a mãe. Então, se nós não abundar nossos lares com amor, irmãos, vamos lá fora, dá para ensinar eles da pior forma possível. E eu louvo a Deus, irmãos, quando eu vejo famílias aqui que começam a crescer da melhor maneira. Aqui tem uma pessoa que tem um belo exemplo. Eu vou falar dela porque eu conheci um pouco da família dela, conheci os seus filhos, né? Mas já são adultos, já têm suas profissões, têm suas famílias. Mas é uma mulher corajosa, a irmã Lina.
que criou seus filhos sozinha, que deu educação, trouxe na rédea, mas hoje são homens e mulheres, entendeu? Dignos de dizer assim, são cidadãos de bem. Tem suas profissões, tem seus trabalhos, tem suas famílias. Ah, mas tem falha? Toda família tem falhas. Toda família tem seus erros. Mas é a sensação de um dever cumprido de ter ensinado seus filhos no caminho de ser um bom cidadão. E além do mais, irmãos, ser cidadão dos céus. Eu citei ela porque é a família que eu conheço. Eu não conheço a família da irmã Margarida, mas ela ensinou seus filhos também no caminho que se deve andar. A família da nossa irmã e a família da irmã Fátima, conheci, tive o prazer de conhecer o filho dela. Mas irmãos, é o prazer de ter a nossa família nos pés do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Deixar nossos lares ser dominados pelo amor de Jesus Cristo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E em toda sabedoria devemos o que, irmãos? Ensinar a demonstrar uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Devemos nos alegrarmos, ensinando, demonstrando, cantando, com um coração grato, agradecido. O tempo passa, irmãos, e passa rápido. Passa muito rápido. Recentemente, agora, há uns dias atrás, tivemos que, tanto eu e o Alex, tivemos que aconselhar um jovem a uma questão de juventude. E eu falei para ele assim, olha, aproveita a tua juventude, porque passa tão rápido. E lá na frente, vai dizer assim, eu queria se voltar a ser jovem. Quando eu tinha a sua idade, eu queria ser adulto. E hoje eu tenho 40 anos, eu queria ter a sua idade. O tempo passa muito rápido, irmãos. Passa muito. Eu acho que na memória das irmãs aqui, ó, que tem mais experiência, talvez na sua memória você queria voltar no passado e ver os momentos felizes com seus filhos. De alegria, de poder pular, correr, ir a uma praça, sabe? De poder abraçar, de poder dormir com ele na cama, de poder contar uma história, de poder estar ao pé dele. E hoje já não estão, irmãos. Porque cada um vai seguir na sua vida. Vão formando famílias. Mas a palavra do Senhor diz assim que nós temos que ter um coração agradecido, ensinando ele nos caminhos que se deve andar. Né? E além do mais, irmãos, aqui também diz que a ênfase de suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, que está em Colossenses, é particularmente relevante, pois destaca a necessidade de perdão e a compreensão mútua. 2, 3 ou mais. A pessoa que pede perdão, ela nunca está sozinha. Eu não vou pedir perdão para uma parede, mas eu tenho que pedir para o meu cônjuge, para o meu filho pedir perdão para mim. Então, ou seja, o perdão tem que ser mútuo, é recíproco, é uma troca. Quando eu peço perdão para mim mesmo, é alguma coisa a respeito de mim. Mas quando eu afeto uma segunda pessoa, aí é entre os dois. Tem que se haver o perdão. Conceitos frequentemente enfatizados sobre uma família. A Bíblia apresenta princípios bíblicos para a comunicação eficaz e amor incondicional, crucial para a resolução de conflitos. Abra aí, irmãos, Efésios capítulo 2, capítulo 4, 2 e 3. Põe aí, Mateus, por favor. 2 e 3. Diz assim, ó: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa parte aqui, irmãos, ele nos ensina que devemos ser pacientes e suportar uns aos outros, guardando, irmãos, guardar a unidade em espírito. Ou seja,
Uma família está toda unida. O seu lar, unidade. Não deixando barreiras, não deixando brechas, não deixando buracos com certas ideologias, pensamentos malignos, certos costumes maus, deixar entrar sobre nossa família. Querer corromper aquilo que Cristo nos ensinou. Ai, irmão Jesus, mas não é difícil, não é fácil. Jesus falou o quê? Que no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou convosco. Ele disse e deixou uma garantia: estarei convosco todos os dias. Quando Jesus falou isso, estarei convosco, Ele vai estar com a nossa família também. Saiba disso, irmãos. Quando você tiver um tempo sobre a sua família, sobre o seu filho, ora sobre a vida dele. Põe a tua mão. Se tu acordas na madrugada, põe a tua mão sobre a vida dele, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa. Abençoa a tua família, irmãos, porque foi uma criação do Altíssimo. Não foi por acaso que cada um de nós formamos uma família. Não foi por acaso que tivemos filhos. Não foi por acaso que um dia vai ser formado famílias. É tudo instituição e já estava no plano divino do Senhor. O inimigo, ele tenta a todo momento destruir essa unidade, irmãos. Nós temos que cada dia mais criar barreiras para que essa unidade não seja desfeita. A maior causa, irmãos, de tantos lugares na sociedade ser desfeito, irmãos, começa pela destruição da família. Você pode observar, irmãos. Eu não sei se você já passou por isso. Espero que não. Eu já passei. Mas às vezes quando há um desentendimento entre o esposo e a esposa, põe à prova. Vê se tu consegue trabalhar maravilhosamente bem. Vê se tu consegue dedicar o teu tempo de trabalho bem. Sabendo que eu deixei em casa uma esposa magoada, ou eu fui magoado pelo meu trabalho. Sabendo que minha casa está em tempestade, eu estou indo trabalhar com 1000 maravilhas. Ninguém, irmãos, ninguém consegue fazer os seus afazeres sabendo que teu cônjuge está magoado. Então que nós possamos nessa unidade, se houver feridas, se houver coisas más, irmãos, que nós possamos tirar, curar, tratar, para que a unidade de Deus ela tenha a proteção do Senhor. Amém? Salmo 133, verso 1. Salmo 133, verso 1. 133, verso 1. O que diz, irmãos? Salmo 33. Pode ler em alta voz aí, irmãos. Os irmãos estão dormindo. Vamos repetir de novo, irmãos. 1, 2, 3. Ó, quão bom, irmão, suave é, e os irmãos ficam em união. É uma relação familiar, irmãos. Se a nossa família, se o nosso seio familiar, ele estiver em união, irmãos. Vou falar igual um pastor que eu tive, né? É em união, né? Em união, não. Eu tive um pastor que ele falava isso. Irmãos, estejam em união, não em união. É você abraçar o teu irmão e já meter nas unhas nas costas dele. Ele sempre falava isso. Mas ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nenhuma família aqui, irmãos, que se estiver desestruturada, desunida, ela não consegue viver. Ela não consegue viver, irmãos. O tempo acaba, o tempo passa, e você vai dizer assim: eu não tenho mais amor pela minha esposa, eu não tenho mais amor pelo meu esposo. Não existe, irmãos, nenhum lar que, se não houver união, tem amor. Para ter amor, tem que ter união entre os dois. Unidade. Afeto um pelo outro. E a Bíblia fala que é suave, irmãos.
Quando há reciprocidade, quando há essa união entre a Maria e o Jonas e a Maria, tudo se torna suave. Porque o fardo, irmãos, é dividido. Não se torna nem pesado nem para um e nem para outro. Entendeu? Mas quando há unidade, a união entre a família, se torna mais leve, se torna suave. Para concluirmos, diz assim, que é importante que sobre nossas famílias fornecer orientações divinas e criar um lar onde o amor, a paciência e a compreensão prevaleçam. Eu peço todos os dias, Senhor, me dá sabedoria. Dá sabedoria para eu ensinar a minha filha Júlia. Me dá sabedoria para eu ensinar no futuro a Rafaela. Me dá sabedoria para eu me lidar com a minha esposa. E que ela tenha sabedoria para lidar comigo, irmãos. Porque não é fácil. Uma certa vez um jovem, na igreja que eu congregava, muitos vinham e perguntavam para nós, né, se a gente tinha uma vida que não brigava. Vocês não brigam? Eu falei, não, a gente discute em casa. Eu falei, não, porque não parece. Eu falei, não, porque não precisa a igreja saber que eu passo por isso. A igreja não precisa saber. A igreja precisa saber que eu tenho que estar em união com ela. Mas antes de eu vir para a igreja, para a casa do Senhor, eu tenho que fazer meu papel lá em casa. Qual é? Eu falei aqui no início. Os irmãos lembram? Perdoar minha esposa. A palavra do Senhor diz que antes de nós levarmos a nossa oferta ao altar, o que temos que fazer? Deixar ir até o irmão e pedir perdão. Da mesma forma, é minha casa. Esse versículo, às vezes a gente reflete sobre magoar. Eu magoei a Adriana, magoei a Eliane. Mas em quantas vezes eu magoei a minha esposa e eu venho para a casa do Senhor, adorar o Senhor? Eu falo isso, irmãos, eu não consigo. Preste atenção, eu não consigo, irmãos. Nem eu e nem a Jaqueline. Mas eu conheci pessoas que conseguiam fazer isso. Eu conversava com minha esposa, falei, como é que consegue fazer isso? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é amor e Ele é perdão. Então, se eu venho para a casa do Senhor oferecer uma oferta, um sacrifício vivo, que sou eu, no altar, né? Já pensou se Abraão fosse oferecer o seu filho Isaac com raiva da Sara? Que oferta é essa, irmãos? Já pensou se ele fosse subir ao monte com raiva da Sara lá embaixo? Será que Deus aceitaria, irmãos, essa oferta? Deus, de maneira nenhuma, irmãos, aceita essa oferta. Por isso que eu falo, irmãos, antes de nós deixarmos a oferta no altar do Senhor, Lucas, perdoa a tua esposa. Claudinha, perdoa o Lucas. Vicente, perdoa a Gabriela. Gabriela, perdoa o Vicente. Isa, perdoa o Fernando. Fernando, perdoa a Isa. E viemos todos nós oferecer nosso louvor. Deus, Ele se agrada, irmãos, quando viemos à casa dEle com um coração agradecido, grato, perdoado, um coração cheio de amor. Porque é isso, irmãos. E se você saiu da sua casa, talvez se você saiu da sua casa ou não, tomara que não, mas se você saiu da sua casa magoado com o seu cônjuge, perdoa hoje, porque hoje é o tempo aceitável. Hoje é um tempo de nós perdoarmos uns aos outros. Hoje é o tempo de nós vivermos nessa união, irmãos. Hoje é o tempo de vivermos em unidade, irmãos. Porque o inimigo, a cada dia mais, irmãos, ele quer destruir a minha família. Ele quer destruir a tua. Enquanto tu dormes, Satanás ele está trabalhando. Enquanto tu trabalhas, Satanás está trabalhando. Mas saiba de uma coisa, que ao redor da nossa família, irmãos, está o Espírito Santo, o Pai e o Filho nos protegendo. Saiba muito bem disso, irmãos. Existem legiões de demônios querendo
acabar com a tua família e com a minha também. Mas ao nosso redor, irmãos, está a Santa Trindade do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então a palavra do Senhor diz hoje, vamos em unidade, perdoando uns aos outros, fechando as brechas, e além do mais, irmãos, que nós possamos viver um amor verdadeiro em nossas famílias. Essa é a mensagem que eu queria trazer a cada um de nós, irmãos. Viver e enfrentar os conflitos do dia a dia. E além do mais, pedir sabedoria ao Senhor. Salomão, Deus falou para Salomão: Salomão, pegue tudo o que tu quiseres. Tudo. E eu te darei. Maravilha, né, irmãos? Já pensou se hoje... Para pensar, irmãos. Se Deus chegasse hoje para você e falasse: Lucas, o que é que tu quer que eu vou te dar hoje? Eliabe, o que é que tu queres que eu vou te dar hoje? Irmã Margarida, o que é que você quer que eu vou te dar hoje? Talvez muito aqui vai dizer assim: eu queria uma casa, eu queria dinheiro, eu queria saúde. Salomão pediu a melhor parte que ninguém talvez iria pedir. Eu quero sabedoria, Senhor. Sabedoria para saber entrar e sair nos lugares que tu me colocar. Irmãos, a gente não precisa ter bens materiais para ser próspero. Eu falei isso aqui, eu acho que foi antes de ontem para uma pessoa. Não estou lembrado quem foi. Mas eu falei para uma pessoa que eu não preciso ter carro novo, casa, apartamento, para que a minha família seja feliz. Eu preciso que a minha família esteja nos pés de Cristo. Eu preciso que eu seja feliz em Cristo. Porque se a minha família estiver feliz, irmãos, eu estou feliz com tudo. Tem tanta gente aí que tem tudo, irmãos. Tem bens, casa, carro, dinheiro, conta gorda, cheia de dinheiro. Mas não tem felicidade. Não tem alegria. Tem famílias aí que não tem nem prazer de ter um filho. Eu falo isso porque eu já vi mulheres casadas dizer que não quer filho porque dá trabalho, enche o saco, chora, limpa a criança. As mães sabem muito bem aqui as noites em claro que passaram. Sabe? Mas por incrível que pareça, há mães que não querem, há mulheres que não querem ter uma vida dessa. Infelizmente, trocam esses amores, um amor que Deus criou entre um casal e filhos, às vezes troca por um pet. Né? Infelizmente, troca, porque é uma criatura que Deus é, irmãos. Mas você nunca troca um amor de uma criança por um pet. Porque é um amor incondicional, irmãos. É um amor dado. Só sabe quem tem o privilégio de quem é pai e de quem é mãe. Entendeu? Então, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo moderno, onde dizem que a mulher não precisa mais ter família. A mulher ela tem que ser feminista. A mulher ela tem que ser independente. Ela não depende mais do homem. A mulher ela tem que ser independente, irmãos. Mas nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, Deus deixou também o homem para ser um ajudador. E deixou a mulher para ajudar o homem. E deixou os nossos filhos, porque a palavra do Senhor diz que eles são os frutos. Eles são frutos do nosso casamento. O nosso casamento, irmãos, é fruto do que Deus criou, o plano dele. Foi criado por ele. Então, se Deus criou, irmãos, Satanás ele não vai destruir. Porque enquanto houver um povo na terra temente a Deus, haverá sempre uma família. Enquanto houver na mentalidade do ser humano que existe um Deus poderoso, que ele criou a família, irmãos, a família é o centro de tudo. Não é os nossos bens materiais. Nem com os bens materiais nós nunca estamos satisfeitos. Sabia disso? Porque se eu compro um carro hoje, daqui a 2 anos eu quero trocar de carro. Porque o carro já está ficando velho. Então já começou a dar problema. Eu troco de carro. Os bens materiais vão, irmãos. Mas os nossos filhos, eles vão ficar aí para a vida. E os
os carros vão envelhecendo, a casa envelhece, mas os nossos filhos, irmãos, vão ser formados em outras famílias. Amém, meus irmãos? Que Deus continue a abençoar a nossa igreja. Eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu conheço um pouco de cada um de vocês. Eu já convivi com muitos de vocês aqui. Eu conheço cada um de vocês aqui, irmãos. O pouco que eu conheço, é um prazer ter. Mas eu louvo ao Senhor que ainda vocês mantêm a família de vocês aos pés de Cristo. E é isso que devemos ter. Ah, mas a minha família não é perfeita. Ninguém está falando de perfeição aqui, irmãos. Quem aperfeiçoa, a palavra acabou de ser dita, quem aperfeiçoa é Cristo. É Ele que aperfeiçoa as nossas famílias. Mas as nossas famílias são cheias de defeitos. Mas nós corremos para a perfeição. Todos nós corremos para a perfeição. Se nós erramos, corremos para ser perdoados. E perdoar também. Mas corremos para o melhor. Que Deus continue abençoando a igreja. Em nome de Jesus. Amém?